paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer recebê-los novamente aqui no canal Cristo Vive, para que a gente possa meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de aprender e de colocar em prática em nossas vidas o que Paulo descreve em sua carta aos Romanos. Ajude-nos, Senhor, com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria, que é advinda do Espírito Santo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então, bom, irmãos, aqui no capítulo 9... Paulo faz uma declaração de amor aos judeus. Então, para nós chegarmos nessa declaração, é bom a gente rever o que fez Paulo fazer essa declaração. Como se sucedeu os capítulos anteriores de Romanos. Então, eu vou trazer aqui um breve resumo para vocês do livro de Romanos, ali que se inicia no capítulo 1, do 1 ao 3, ele vai falar sobre a perdição humana. Como os gentios, que são os não-judeus, né? E os judeus estão perdidos sem Deus, né? Os gentios, eles negaram a Deus adorando a criatura em vez do Criador. Deus deu para eles uma consciência que existe um Deus que deve ser adorado. Deu para eles também toda a manifestação da natureza e eles rejeitaram a isso. Os judeus, eles recebendo toda a manifestação de Deus, as leis, como Deus queria que eles vivessem, a graça, eles rejeitaram a Deus, buscando se justificar ao cumprimento de obras da lei, né? E esquecendo que Deus sempre salvou as pessoas mediante a fé. No 4 e no 5, ele vai falar como gentios e judeus podem se justificarem através do sacrifício eterno de Jesus Cristo, mediante a fé, esse sacrifício. No 7, no 8, no 6, 7 e 8, como pecadores que foram justificados, devem viver, né? Então, até nessa passagem aqui tem aquele trecho interessante, né? Morremos com Cristo, né? Que questionam Paulo falando sobre deveremos pecar mais para que a graça seja mais abundante? E ele responde, de maneira nenhuma. Como viveremos na prática do pecado se já morremos para o pecado, já morremos com Cristo, né? E até no 4 e no 5, né, ele faz aquela comparação entre Adão e Jesus, que por Adão o pecado entrou no mundo e por Jesus Cristo veio a salvação, né? Veio a justificação do homem perante Deus. Então, no 6, ele vai falar sobre como somos libertos do pecado. No 7, sobre libertos da condenação da lei, né? A lei não tem poder mais para condenar aquele que é justificado em Cristo Jesus. E no 8 ele vai falar que nós devemos viver uma vida no Espírito. E ele assegura a fidelidade de Deus. Começando ali o 8 falando que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que nada, né? Nem principados, nem potestade, nem coisa alguma, nem pessoa alguma poderá nos separar do amor de Deus. Então esse capítulo 8 aí é muito bonito. E no 9 ele vai responder um questionamento que os judeus poderiam fazer. Se Paulo, agora a gente somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e a lei o cumprimento da lei não nos salva mais, como fica a fidelidade de Deus em relação aos judeus? Toda a promessa que ele fez para os judeus, que eles seriam a nação bendita, que deles seria o Salvador, tudo.
Paulo vai responder que as promessas de Deus, que a salvação dos judeus não é para o judeu étnico, para o judeu segundo a carne, mas sim para o judeu espiritual, que somos eu, somos você, que já aceitou a Cristo Jesus. Deus cumpre as suas promessas através do Israel espiritual. Mas isso ele vai responder durante o 9, o 10 e o 11. Antes dele responder isso, ele faz essa declaração que nós acabamos de ler aqui, né? Que ele demonstra todo o seu amor e a sua tristeza que ele tem em relação aos judeus, né? Começa ali dizendo no capítulo 1, no versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto. Então aqui ele apela para Cristo, né? Ele fala assim, eu sou cristão e segundo como um cristão deve viver, eu não falo mentira. Testemunhando comigo, ele chama Cristo a testemunhar com ele. No Espírito Santo, a minha própria consciência. Então ele fala assim, chamo Jesus Cristo para testemunhar comigo e o Espírito Santo fala na minha consciência que eu não minto. No capítulo 8, ele já tinha falado que a consciência, né, o Espírito Santo testifica na nossa consciência que nós somos filhos de Deus. Então, é a mesma consciência que fala na mente de Paulo, o que você vai falar agora não é mentira. Então, ele apela ali quase como se fosse um juramento perante o testemunho de Jesus Cristo e a consciência do Espírito Santo que ele iria falar a verdade. 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Tristeza pelo quê? Pela situação dos judeus, porque como foi falado no capítulo de 1 a 3, os judeus estavam perdidos. Não é porque eles tinham recebido aos patriarcas a manifestação de Deus, eles estavam salvos. Eles tinham que crer no Messias que veio, no sacrifício de Jesus Cristo. Então ele está triste por essa situação dos judeus. Tem uma grande tristeza e incessante dor no coração. Incessante. Era uma dor que não passava. Paulo estava sempre ali pregando para o gentil, mas ele estava sempre lembrando dos judeus, os seus irmãos segundo a carne, que estavam perecendo sem Cristo, né? E é impressionante como ele fala incessante, né? Uma dor que não cessa, né? Muitas vezes a gente, para consolar uma criança que vai tomar uma injeção, a gente fala assim, não, é só uma picadinha, logo passa, né? Mas aqui não, é uma dor incessante, não passava, não tinha... Não tem como você consolar alguém que vai passar por uma dor incessante, né? E é isso que Paulo relatava aqui. E aí o 3 ele vai dizer, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, aqui Paulo vai dizer que se fosse possível, ele iria para o inferno em prol dos judeus. Ele queria ser separado, né? Até busquei esse significado de anátema, né? No Google, e vai dizer uma condenação ou destruição eterna e total, né? Então ele seria separado do amor de Jesus Cristo em prol, para se doar perante os judeus. Paulo, sempre quando ia pregar nas cidades, ele buscava primeiro a sinagoga, ele primeiro buscava evangelizar ali os judeus para depois estar levando a palavra aos gentios, demonstrando o amor que ele tinha, porque os judeus perseguiam ele, não aceitavam, né? Tanto é aqui que no 2 ele vai falar, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, e ele realmente fala que não está mentindo, porque o judeu poderia pensar assim, Paulo, você fala mal contra o templo, você fala que agora Deus habita no coração das pessoas, o templo não tem mais importância para você, você fala mal da lei, e agora você vem me dizer que você tem tristeza, que você não está mentindo, né? Você é um mentiroso, sim. Então, Paulo ali, ele traz a necessidade de testificar para eles que ele estava falando a verdade, né? Sobre o sentimento dele que ele tinha em relação aos judeus, né? E aqui ele fala que ele desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Ele tinha muito amor por aquele povo, que ele via que estava perdido. Na sequência aqui do 9, Paulo vai falar que
eles buscavam, eles tinham um zelo pela palavra de Deus, mas buscava de maneira errada. E isso não traía salvação para eles. Eles tropeçaram na pedra de tropeço que era Jesus Cristo. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias, né? Então, Paulo ali tem incessante tristeza por eles. E ele vai falar assim, ó, segundo a carne, meus compatriotas segundo a carne. Então, porque o judeu sem Cristo, ele é compatriota de Paulo segundo a carne, mas segundo o Espírito, são compatriotas de Paulo todos aqueles que aceitaram a Cristo, porque nós somos o verdadeiro Israel. Todos que aceitaram a Cristo é que são compatriotas de Paulo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, segundo o Espírito. Nós somos uma nação de Deus, né? Então ali, segundo a carne. E aí, o 4, ele vai começar a enumerar, né? São israelitas, pertence-lhes a adoção. Então, ali Paulo vai falar, vocês são a nação escolhidas. A vocês pertence a adoção. E também a glória, toda a glória que Deus manifestou a eles, em libertar eles do cativeiro lá dos egípcios, em abrir o Mar Vermelho, as alianças, tudo que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac, a Jacó, o Messias que haveria para salvar, até Davi, Moisés, Deus sempre fez essa promessa de aliança com eles. A legislação, as leis boas que Deus tinha dado, que não serviam para justificar eles perante a Deus, mas sim para eles terem um caminho, ter a instrução de como Deus gostaria que eles vivessem, né? Leis sobre matrimônio, sobre comercialização de terras, tudo, as leis boas ali que comprovavam como Deus era santo e justo, né? E nenhuma outra nação tinha, foi dada a Israel. O culto, né? Quando Deus fala ali, né? Somente a mim prestará culto, não farás imagem de escultura, não usarás meu nome em vão. Então ali Deus estava passando como ele gostaria que o culto fosse oferecido a Deus, né? As promessas, né? Como eu já bem disse, né? Que foi dado por todos os profetas do Velho Testamento, né? E deles são os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Deles ali, esses homens de Deus, né? Que foi o pilar de fé em Deus e começaram todo esse projeto de Deus, né? E o principal, né? Paulo vai finalizar aqui no 5. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, né? Então, assim, deles vieram o Messias, né? Jesus era da linhagem de Davi, né? Então, dos judeus veio Cristo segundo a carne, né? O qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. No Novo Testamento não tem muitas declarações que Cristo é Deus, né? E essa daqui é uma delas, né? O qual sobre todos, sobre gentios e sobre judeus, Deus é bendito, Deus bendito para todos sempre. Aqui Paulo testifica, né? Depois de ter falado, ó, Jesus veio de vocês segundo a carne, ele vê a importância de falar que Jesus é Deus, né? Para todo o sempre, né? Então, um parênteses aqui, se algum colega seu da Testemunha de Jeová veio questionar se Cristo é Deus, né? Aqui a gente tem esse texto para mencionar que é Deus bendito para todos sempre. Amém, né? Então, aqui nós podemos ver todo o amor que Paulo tinha pelos judeus, né? Até é interessante, no capítulo 10, versículo 1, Paulo vai falar assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então ali Paulo vai falar a favor deles quem? Do povo israelita, né? Dos judeus. A minha súplica a Deus é para que eles sejam salvos, né? Então ali a gente vê que Paulo orava pelos judeus, né? Demonstrando todo o amor e queria ver a nação que ele tinha vindo, né? Segundo a carne, salva em Cristo Jesus, né? Então, mediante esse curto texto aqui que a gente pôde expor,
nós devemos tirar algumas lições práticas para a nossa vida, né? Que, segundo o princípio, né, dessa mensagem, amor aos perdidos, a gente pode tirar 5 lições práticas sobre esse texto. A primeira é: rejeitar a Cristo trará a perdição eterna. Então, a gente vê ali que o povo de Israel, eles receberam tudo, eles receberam os patriarcas, eles receberam a promessa, eles receberam o culto, como é tudo descrito no versículo 5. Mas eles rejeitaram a Jesus Cristo. E se você rejeitar Jesus Cristo, não tem justificação para você. É só mediante Jesus Cristo que a gente somos salvos. Então a gente tem que também acabar com esse conceito de tipo, alguns pensam, mas os judeus não sei o quê. Não, os judeus receberam a promessa, os judeus, eles têm ali Deus tem um carinho especial por eles. Isso não é verdade. Nós só somos justificados perante Cristo, perante Deus, se nós tivermos fé mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Segundo, sentimento de tristeza e pesar aos perdidos. Nós devemos ter esse sentimento para aquelas pessoas que estão perdidas, como diz o título dessa mensagem. Nós não podemos viver a nossa vida baseada naquilo que nós somente queremos de Deus e olhar as pessoas como se fossem árvores, né? Passeando para lá e para cá. Nós devemos colocar em prática esse amor aos perdidos, né? Tem muita gente morrendo sem Deus, sem salvação, sem Jesus Cristo, e nós devemos ter compaixão daquela pessoa que trabalha conosco, que não conhece a Deus, daqueles familiares, entes queridos, que muitas vezes não buscaram o conhecimento sobre o Evangelho. Até mesmo aqueles que já têm o conhecimento do Evangelho, a gente deve demonstrar amor por eles todos os dias. Nós devemos orar a Deus e pedir oportunidades, que Ele fortaleça, que Ele realce em nós esse desejo de falar de Deus para essas pessoas. Terceiro, como você tem visto as pessoas? Você está vivendo o seu cristianismo de forma religiosa? Você vai na igreja? O seu cristianismo se resume a estar todos os domingos no culto? A pensar em si próprio, o que você quer de Deus, o que Deus pode te oferecer? Não é esse o verdadeiro cristianismo, né? Jesus é bem claro, em João, que nós seremos conhecidos se fizermos... Eu acho que João não, estou me enganando com outra passagem, me desculpa. Mas Jesus fala nos seus evangelhos que nós seremos conhecidos pelo amor, né? Pelo amor ao próximo, né? Que assim sereis conhecidos como meus discípulos, se tiveres amor um para com os outros, né? Então, nós devemos ter amor, né? Sentir compaixão por aqueles que não são salvos, né? O terceiro, né? O quarto, se rejeitarmos esses privilégios, não tem salvação para nós, né? Toda vez que eu chego nesse versículo 8, nesse versículo 5, que ali fala sobre os privilégios que os judeus tiveram, né? Sobre toda a manifestação de Deus, eu começo a lembrar sobre as crianças e adolescentes e jovens da nossa igreja, né? Eu mesmo, testemunhando para vocês, já tive nessa situação, né? Muito por a gente ser criado dentro da igreja, nós se asseguramos nos privilégios que a gente recebeu, né? Que nós desde pequenininhos frequentamos a escola dominical, sempre estivemos na igreja, e às vezes a gente acredita que essa prática religiosa vai nos justificar perante Deus, mas somente a fé em Jesus Cristo pode nos justificar perante Deus, né? Nós não podemos jogar isso fora. Se você nasceu num berço evangélico, se você nasceu num lar cristão, você não pode jogar isso fora. Você deve fazer jus a tudo que você viveu, buscar viver uma vida segundo a Cristo. Porque a Bíblia mesmo fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós devemos viver. E o inimigo tenta enganar muito os adolescentes e os jovens, né? Dizendo que, vai curtir a vida. Até no momento que eu estou gravando esse vídeo,
A gente é período de carnaval, né? A gente vê aí tantas pessoas jovens, né? Mergulhando em noitadas, bebedeiras, né? E às vezes o diabo engana o jovem falando: não, você tem 20 e poucos anos, você tem 19, você tem 30, você tem 40, você está na metade da vida, lá para frente você aceita Jesus Cristo, né? Mas examinando as Escrituras, isso não é possível. Você não escolhe quando você vai aceitar Jesus Cristo. É Deus que te chama, é o Espírito que te envolve, te chama de uma forma irresistível. Então, se hoje o Evangelho, se hoje essa mensagem que eu estou falando toca ao seu coração, você não pode perder tempo. É hoje a oportunidade que Deus está te dando para você aceitar Jesus Cristo e não fazer como os judeus, rejeitar tudo que Deus tinha dado e negando a Jesus Cristo. Eles correram com zelo, mas não alcançaram, né? Então é isso que vai dizer o 4. E o quinto, para a gente fechar essa mensagem, que a gente possa ser instrumento de Deus para a salvação dessas pessoas, né? Agora sim, né? Em João 13, né? Agora eu não vou errar porque eu estou abrindo aqui. João 13, Jesus vai dizer o seguinte, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como eu citei aqui, Jesus chama nós a amar o próximo, a ser conhecido pelo amor. Não somente pelo amor aos perdidos, mas pelo amor entre nós. Se nós vivermos brigando por besteira, por coisas secundárias, as pessoas lá vão assim, esses daí são cristãos, estão brigando por causa de forma de batismo, sobre liturgia de culto, eles nem conseguem se entender entre eles mesmos. Então, assim, nós devemos demonstrar amor pelos nossos irmãos em Cristo, e também amor aos perdidos. Aqui Jesus vai dizer um novo mandamento, porque em Jeremias já dizia que os judeus deveriam amar o seu próximo como a si mesmo. Até Jesus chega a citar também essa parte no Evangelho. Mas aqui perto das horas dele ser crucificado, ele fala: um novo mandamento vos dou, para que vocês não amem o próximo como a ti mesmo, mas amem eles como eu vos amei, eu me entreguei por vocês. Então nós temos que amar o nosso irmão em Cristo Jesus como se nós, até o ponto de nós se entregar. Porque se a gente demonstrar esse amor genuíno, tanto aos perdidos como aos nossos irmãos, nós vamos chegar na quinta prática que eu separei aqui, de nós realmente sermos instrumento de Deus para a salvação dessas pessoas. Então nós devemos sempre estar disposto a amar. E a Bíblia mesmo diz que o campo é grande e não há pessoas suficientes para colher. Se você parar para prestar atenção, todos os dias você pode demonstrar amor por uma pessoa que se desviou dos caminhos de Deus, seja na sua família, seja não parente, sobre aquele colega de serviço. O amor tem várias formas de demonstrar, estreitar os laços mesmo, procurar fazer amizade, servir um copo de água, oferecer uma ajuda no trabalho, com o seu parente, demonstrar amor, chamar, vem em casa, vamos cear junto, vamos jantar junto, você é importante para mim, sempre trazendo a lembrança dessas pessoas, o quanto você ama elas. Porque no mundo, às vezes, eles encontram companheirismo, convites para dar risada, se divertir. Se você é aquela pessoa que sempre quando chega ao perdido, bota o dedo no nariz dele, condena ele, ali ele não vai sentir o amor que você tem. Então você conquista a pessoa, cativa a pessoa através do amor. E aí depois devagar Deus vai fazendo a obra e vai, através do Espírito Santo, chamando essa pessoa para salvação em Cristo Jesus.
Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para que a gente, como Paulo, demonstrava esse amor para os judeus que tanto perseguia ele, que tanto maltratava ele, batia, açoitava, ele ainda orava, amava, nós devemos amar os perdidos, seja parentes ou não parentes, todos aqueles que a gente conhece, que a gente não vê como pessoas que já estão condenadas ao inferno, mas que nós possamos ser instrumentos de Deus para mudar a vida daquelas pessoas. Uma frase que impactou eu essa semana somente essa geração pode ganhar essa mesma geração. Nós não podemos deixar que a próxima geração ganhe as pessoas de agora, porque fatalmente elas não estarão mais aqui. Então, o trabalho é urgente e deve ser feito, nós devemos orar e pedir a Deus para que Ele nos abençoe, para que a gente possa fazer a obra que Cristo nos reservou. Eu gostaria de terminar essa oração. Hoje eu não vou deixar nenhum cântico no final, para que vocês realmente meditassem sobre o nosso comprometimento com a obra de Cristo, a grande comissão ali que Cristo deixou de levar o Evangelho, de fazer discípulo na carta de Mateus, que a gente possa seguir essa obra de Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor aplique em nossos corações esse desejo de amar o próximo, Senhor, de levar a salvação aos perdidos, Senhor, que nós possamos realmente demonstrar com atitudes práticas o amor que Jesus Cristo tem por nós e que nós devemos ter a cada pessoa. É no nome santo e precioso de Jesus que eu oro. Amém. Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.